Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai continuar a desenvolver o nosso formulário para poder criar cursos e a gente também vai preparar os dados no lado do Angular para que os mesmos sejam enviados para o nosso back-end com Spring para que a gente consiga salvar os detalhes do curso no nosso banco de dados. Então, na aula passada, a gente criou esse formulário, é apenas a parte de CSS, né, utilizando o Angular Material com os componentes do Angular, e agora a gente vai continuar a desenvolver o nosso formulário. A primeira coisa que nós vamos fazer é que tanto o nome quanto a categoria são campos de input. Só que a categoria, eu quero que ela seja um botão de select ou um drop-down. Eu quero que a pessoa que for utilizar essa tela consiga escolher uma opção. Para isso, então, a gente vai voltar aqui no Material Design, né, na documentação do Angular Material, e nós vamos utilizar esse novo componente que é o Select. O Select é apenas um drop-down, né, ou um campo de Select. Então, para isso, eu vou vir aqui na API, vou copiar esse módulo para a gente poder não esquecer, né? Vou voltar aqui no App Material Module e vou colocar também aqui dentro do meu export. Lembrando que a gente já tem as classes que importam, né, esse App Material Module. Então, é só isso que a gente precisa colocar aqui no nosso código. Com isso feito, o que eu vou fazer agora, esse Match Form Field vai continuar da mesma forma, só que, se for olhar aqui os exemplos, né, que eu tenho com as opções, eu vou voltar aqui. A gente utiliza um match label. Então, no lugar do placeholder, né, não vai ser mais um placeholder, vai ser o match label. E aqui eu vou passar esse placeholder para o match label. Então, voltando aqui na nossa tela, não tem nenhuma mudança, porque a categoria ainda é um campo de input. Só que agora a gente vai fazer um match select. Esse exemplo aqui está melhor. Então, olha, esse match select aqui, olha, vou copiar esse match select com as opções e aqui, então, vou colocar aqui antes do meu input, não vou colocar esse disabled aqui e a gente vai passar algumas informações para cá, tá? Esse form control name, que é o que faz a associação desse campo com o campo que nós temos aqui no nosso formulário do Angular, para a gente conseguir utilizar as validações depois, eu vou tirar aqui do meu input e vou passar para o match select. Esse input agora eu já posso remover, porque ele não preciso mais dele. E aqui, então, no nosso campo, a gente já tem, ó, 3 opções. A gente vai mudar essas opções. Essa primeira opção, eu sempre gosto de colocar uma opção para que a pessoa possa resetar, né, caso a pessoa não queira selecionar nenhum valor. Então, aqui eu vou deixar como vazio. Existem formas que você pode colocar um X no campo para que a pessoa possa remover o valor, ou então, né, essa é uma forma um pouco mais manual, né, de você oferecer uma opção vazia para que o usuário possa selecionar. E aqui, como a segunda opção, eu vou colocar front-end e vou colocar também, por exemplo, back-end. Depois a gente pode vir aqui e colocar mais opções, né, com as categorias dos cursos que nós vamos criar. Eu vou remover esse disabled, porque eu quero deixar tudo habilitado. E aqui, então, eu coloco front-end. E aqui eu vou colocar back-end. Agora sim, voltando para a tela, eu tenho uma categoria front-end ou eu tenho uma categoria back-end que a gente pode selecionar. Então, o campo de categoria está ok. Agora, como a gente já pode colocar aqui cursos, como por exemplo, um curso de Angular na categoria de front-end, quando a gente clicar em salvar, a gente quer enviar essas informações para o nosso back-end. Depois, a gente vai voltar aqui e vai colocar as validações. Num primeiro momento, eu vou deixar sem validação, só para poder facilitar aqui o meu teste até eu conseguir desenvolver o meu back-end e aí depois a gente começa a colocar tudo que estiver faltando no nosso formulário. O primeiro objetivo é fazer o básico do básico funcionar. Então, aqui no meu onSubmit, deixa eu voltar aqui para o meu Cursos Form Component, no onSubmit,
Eu sempre gosto de colocar um console log, só para poder verificar se a minha lógica está funcionando. Aqui eu vou colocar o onSubmit. Voltando aqui, se eu clicar, tem o onSubmit, significa que está tudo ok, está funcionando. E agora sim eu posso colocar a minha lógica. Nesse onSubmit, tudo que eu quero fazer, olha, a forma que a gente pega, deixa eu voltar e colocar o console log aqui de novo. No Angular, sempre quando a gente faz o submit, a gente pode pegar aqui o form value. Então, aqui são todas as informações do formulário. Se eu clicar aqui agora, está dando nome nulo e categoria nulo. Se eu adicionar alguma coisa aqui agora, ele está enviando o que eu coloquei. Então, é exatamente essa informação aqui que eu quero enviar para o meu back-end. Então, lá na nossa lista de cursos, a gente não chamou diretamente o HTTP. A gente colocou isso para o serviço. E isso é uma outra coisa que eu gosto de fazer também. Aqui o meu formulário, eu quero que o meu formulário seja responsável apenas por fazer coisas de formulário. Ou seja, renderizar o formulário, validar se o formulário está ok. Só que toda a lógica de como que eu vou enviar isso para o back-end ou para onde que eu vou enviar, eu quero que essa responsabilidade seja do meu serviço. Então, aqui no meu serviço, eu vou criar um outro método chamado de save. Esse save vai receber um registro. Eu gosto de chamar de record, você pode dar o nome que você desejar, porque assim eu sempre tento manter o padrão em todos os serviços. Se a minha aplicação tiver vários serviços, sempre esses nomes eu vou sempre deixar de record, né? É só um costume que eu tenho. Se você preferir, você pode colocar aqui que é um curso que esteja recebendo, né? Enfim, fica a gosto do freguês. Eu vou deixar aqui novamente como record. Esse record, então, vai receber uma interface do tipo curso. E aqui, sim, a gente vai conseguir salvar esse curso. Então, aqui no meu formulário, antes de eu colocar a minha lógica aqui no save, eu vou submeter esse thisFormValue. A primeira coisa que eu vou precisar, então, aqui é injetar o serviço no meu construtor. Então, vou deixar aqui service. Essa outra convenção que eu uso, eu sempre coloco service, a não ser que eu tenha vários serviços no meu componente, eu sempre acabo colocando aqui service, que é o meu curso service, ou curso services, que vai importar aqui também. Eu vou pedir para organizar, então vai separar aqui os imports do Angular com os imports o import do serviço. E aqui, sendo onSubmit, eu posso fazer um this service save. E aqui nesse save, eu vou passar o thisForm.value. Então, tá aqui o meu thisFormValue, o meu service está aqui também. Agora sim, eu posso, se a gente quiser, de novo, eu vou fazer o meu console log aqui, pegando o record para ver o que está acontecendo. Vou dar um nome aleatório, vou escolher uma categoria, vou salvar e aqui, olha, já está pegando do curso Service e está salvando para mim. Perfeito. Agora sim, a gente pode chamar o HTTP Client e quando a gente buscou as informações do servidor, a gente chamou um GET. Agora, quando a gente for enviar informações para o servidor, que vai ser para criar um curso novo, a gente vai utilizar o HTTP POST. Então, aqui é o this.http client e aqui nós vamos passar um post. Esse post, então vou botar aqui já que isso é um método, né? Só que eu vou informar para o TypeScript qual que é o tipo, da mesma forma que a gente colocou aqui. No GET, eu estou recebendo uma coleção de cursos. O meu post, eu vou enviar um curso para o meu back-end. E aí eu preciso também da minha API. Então, aqui para a minha API, eu só preciso passar aqui a API. Quando a gente está utilizando o GET e o POST, a gente não precisa passar ID. Quando a gente for fazer a parte de editar ou então de remover um curso, a gente vai precisar passar aqui qual que é o ID, ou seja, 1 ou 2 ou 3, enfim.
mas por enquanto é apenas a API do curso, então é só isso que a gente precisa passar. Como segundo parâmetro aqui desse método post do Angular, a gente também precisa passar qual que são os dados. Esses dados, então, tá dentro aqui da minha variável record, né, que vai ser o corpo do meu post. E com isso agora eu vou retornar, porque isso é um observable. Então aqui, ó, tá vendo? Ele tá retornando um observable de curso. O próprio Angular já termina, né? Quando assim que faz a chamada HTTP, ele termina e já termina e completa o observable. Só que eu tenho um costume, e esse costume é sempre de utilizar esse parâmetro aqui, first. Isso apenas é um toque, não é necessário, mas não sei. Eu sempre gosto de usar isso daqui, tá? Isso aqui não é que seja uma boa prática, essa parte aqui vocês não precisam, mas é apenas porque eu gosto de utilizar isso daqui. Vou voltar então aqui para o meu Cursos Form e vou voltar aqui também para a tela. Vou colocar aqui um dado e vou clicar em salvar. Mas não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada? Não acontece nada porque aqui eu apenas estou chamando um método e esse método está retornando um observable. Lembrando que com o observable a gente precisa se inscrever nesse observable. Se a gente não se inscrever, não vai acontecer nada. Então aqui, por enquanto, eu vou colocar um subscribe. Vou até colocar aqui esse data. Vou utilizar também aqui um arrow function, ou você pode colocar aqui result, você pode dar o nome que você quiser para essa variável. E vou apenas fazer um console log do que está voltando do servidor. Então, por enquanto, vai ser isso que eu vou fazer. Depois, a gente vai modificar isso daqui e vai melhorar. Então, quando for sucesso no servidor, vai voltar aqui um console log result. Voltando aqui de novo, nós vamos testar. Vou clicar em salvar. Agora sim, a gente está vendo, né? Então, já melhorou. É um erro, mas já está melhor do que antes, já é diferente. Então, esse post aqui, ó, método 405, que é um método não permitido, e voltou aqui um HTTP erro response com as informações, ó, e o trace voltando aqui do nosso Spring, tá vendo? Não existe. Basicamente, tá falando que isso não existe. Aqui na nossa API, vocês estão vendo que aqui ele tentou chamar, só que está falando que o request método post não é suportado. Isso porque, se a gente voltar aqui no nosso controller, por enquanto, a gente só tem o get, a gente não fez o post ainda. O que nós vamos fazer aqui, olha, o Angular Material, né? Aqui eu cliquei em salvar, mas deu um erro, mas a pessoa que está utilizando isso aqui não sabe que aconteceu um erro, né? A pessoa que for utilizar, o nosso usuário, não vai ter o Developer Tools aberto no browser, né? Então a gente precisa colocar alguma coisa também visual aqui para que essa pessoa saiba que aconteceu um erro. Então, antes da gente tratar o sucesso, a gente vai tratar o erro. Esse erro, eu gosto de utilizar um outro componente aqui do Angular Material, que é o snack bar. Você pode utilizar uma pop-up, só que esse snack bar, olha, mostrando aqui embaixo, já dá uma coisa visual. É bem simples, só que já é alguma coisa, né? Então, é isso que nós vamos utilizar também aqui quando acontecer um erro do nosso formulário. Vou botar aqui o meu subscribe aqui embaixo. Então, aqui é quando for o sucesso. Quando tem um erro, eu posso colocar aqui, ó, qual é o erro. E aqui a gente pode colocar um console log por enquanto, falando que aconteceu um erro. E no lugar de colocar esse erro aqui, a gente vai colocar o nosso tratamento da exceção, né? E vai mostrar esse snack bar aqui para o usuário. Então, só para a gente confirmar, salvou, aconteceu um erro, né? Tá mostrando aqui qual que é o erro. Então, vamos adicionar o nosso snack bar. Eu vou copiar esse módulo, vou voltar aqui para o meu App Material Module, vou colocar aqui, vou também colocar no Exports, que a gente vai utilizar, e também vou pedir para o TS Hero organizar os imports. Com isso feito, a gente vai colocar o snack bar aqui. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui e vou pegar
um exemplo. Então, aqui, olha, cadê? Eu quero um exemplo bem simples. Esse exemplo do overview estava bem legal. Acho que é esse daqui do Disco Party. Aqui, então, ele está passando ó, um Open Snack Bar. Deixa eu ver aqui no código do TypeScript. Primeiro, a gente vai precisar de importar esse Snack Bar. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui no meu Cursos Form. A gente vai vir aqui e vai colocar o Snack Bar. E aqui a gente também precisa de importar, que é do Angular Material Snack Bar. Importou aqui também. Vou pedir para o TS Hero organizar. E aqui, olha, no código, a única coisa que fala é do Snack Bar Open com a mensagem e a ação. Então, voltando aqui para o nosso erro, eu vou colocar aqui um corpo, tá? Então, vou abrir e fechar chaves e colocar o Snack Bar. A mensagem vai ser erro ao salvar curso. Depois, a gente pode melhorar isso daqui, tá? E eu vou remover essa ação. Por enquanto, eu vou deixar assim. E só para ter algo, olha, erro ao salvar curso. O Snack Bar, ele também tem um timeout, ou seja, depois de certo tempo, você pode fechar ele automaticamente. Aqui, olha, é apenas uma duração que você pode passar, que entra como se fosse um terceiro parâmetro. Então, aqui eu vou passar um parâmetro vazio, que é uma mensagem da ação, a gente não tem nenhuma ação. E aqui a gente pode passar o duration, e esse duration pode ser de 3 segundos, 5 segundos, eu vou deixar 5 segundos por aqui. Voltando para a tela, vou clicar em salvar, erro ao salvar curso, e aí depois de 5 segundos, automaticamente vai sumir, como que aconteceu e sumiu. Eu prefiro que, para erros, a gente coloque algo que o usuário precise clicar, né? Precise tomar alguma ação. E em sucessos, a gente coloque mensagem também. É apenas uma preferência pessoal, mas enfim, né? Você pode customizar isso da maneira que você quiser. Antes da gente terminar essa aula, uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou refatorar um pouquinho esse código aqui, tá? Porque o sucesso está um console log e o erro eu estou colocando o snack bar. Então, aqui eu vou colocar um private on error e eu vou passar essa lógica aqui dentro, que basicamente é só o snack bar. É apenas para poder organizar um pouco mais, tá? E aqui, então, na parte de erro, eu apenas vou chamar o onError, que aí fica um pouco mais sucinto. E só para testar, continua funcionando. O próximo passo agora é realmente a gente fazer a parte de sucesso, mas para que o sucesso funcione, a gente precisa colocar o nosso código aqui no back-end. E nós vamos fazer isso na próxima aula. Bem, por hoje é só. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!